Se observarmos ao longo desta semana, essa é a quarta ou a quinta vez, contando com o domingo, essa é a quinta vez que o Senhor repete a mesma frase. Tudo o que vos pedirdes ao Pai, Ele vos dará. Isso a gente tem que gravar isso com muito cuidado mesmo, guardar essa promessa com zelo mesmo. E aí pedir. E aí temos que aprender a pedir, temos que saber como pedir. Lembrar o apóstolo que nós celebramos na segunda-feira, São Tiago. Em um dos textos, se eu não me engano, ele vai dizer que pedimos, mas pedimos mal, não sabemos pedir. Que um dos grandes problemas nossos é que nós não sabemos pedir, que pedimos mal. Devemos aprender a pedir. Mas na leitura, mas acho que o foco da liturgia de hoje é outro. Se observarmos ao longo de todo o Evangelho, os discípulos de Jesus não entendem Jesus. Passam o Evangelho inteiro sem entender Jesus. É um que quer que mostre ao Pai, o outro pergunta se vem alguma coisa de Jerusalém, é o da Galileia, se vem alguma coisa boa da Galileia, é o outro que engana Jesus e o vende, é o outro que duvida dele, é um que entra no mar e afunda, é um que nega, é um que toma a espada e corta a orelha, é um que quer sentar à direita, que quer o melhor lugar, é o outro que manda eles embora, a gente não tem pão, não tem comida para esse tanto de gente e tal. Então, assim, ao longo de todo o Evangelho, parece que os discípulos de Jesus são os únicos que não estão entendendo e verdadeiramente não estão entendendo mesmo. É quase como nós, andamos com Jesus e temos uma certa dificuldade de entender. Ao contrário, no Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus caminham entendendo Jesus. E aí, primeiro eles são identificados com Cristo. São chamados de cristãos. E são chamados de cristão porque tinham tudo em comum e conseguiam viver em harmonia. No Atos dos Apóstolos eles já conseguem. Nos Atos dos Apóstolos, a prioridade é anunciar quem é Jesus Cristo. É dar a palavra, é saber que não sou eu. E aí os mesmos discípulos que negavam lá atrás, agora viram e falam assim: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda. O Atos dos Apóstolos, ele traz isso. E só é capaz agora de viver, de experimentar. Eles revelam que amam Jesus agora, porque eles começam a viver o mandamento do amor. Amam uns aos outros. São capazes de dar a vida uns pelos outros. São capazes de anunciar o Senhor. À tarde eu estava trabalhando com o Gabriel na pintura da janela e nós conversávamos algumas coisas e veio na minha cabeça uma palestra, uma pregação que eu participei com um cantor chamado Juninho Casimiro, e eu morava em Manaus. E ele chegou para pregar no encontro. E ele se apresentou dizendo a paróquia que ele era, quem era o bispo, quem era o pároco, qual era o grupo de oração que ele participava, quem era o coordenador do grupo de oração dele, quem era o coordenador. Ele foi dando a ficha completa de onde ele via. E ele concluiu dizendo assim, que nenhum missionário pode-se dizer missionário, pode-se dizer discípulo de Jesus, se não for enviado. Ninguém envia a si mesmo. Quem me envia também é quem me corrige. Se eu me envio a mim mesmo, quem me corrige? Mais ainda, quem me ama? Quem coloca os limites? Quem diz que aquilo que eu anuncio é verdadeiro? Eu achei muito bonito, porque era bastante conhecido, ele era um cantor conhecido ali,
E ele frisou de um lugar de onde ele vinha, de qual rebanho ele pertencia. Mas não era para dizer de qual rebanho ele pertencia. Ele queria dizer que tinha alguém que o corrigia. Quem corrige é quem nos ama. O mandamento do amor tem maior excelência quando nós somos capazes de deixarmos ser corrigidos. O ato dos apóstolos é a vida de correção, de conversão dos discípulos de Jesus, aparecendo ao longo de todo o Evangelho. O ato dos apóstolos agora revelam que eles conseguiram entender quem é Jesus e que agora eles são enviados e são capazes de se corrigir em nome de Cristo. Nós vimos isso ontem na leitura, quando na discussão entre eles, São Pedro vai dizer: nós anunciamos o Senhor, Jesus Cristo é a força maior. Temos que deixar isso muito claro na nossa vida. Quem nos ama é quem nos corrige. E nós não somos enviados por nós mesmos. E a vivência do amor é que diz que somos cristãos. E a vivência do amor se dá, como o nosso Senhor vai explicar, na capacidade de dar a vida uns pelos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sempre, agora e sempre. Amém.